Gostaria, como presidente dessa mesa, trata-se de um painel especial, né? Gostaria de agradecer penhoradamente o meu amigo Fabrício Mota, presidente do nosso Instituto, talentoso presidente, né? Vem realizando um trabalho muito bom, muito positivo, muito profícuo. Então, agradecê-lo pelo convite, né? De participar mais uma vez desse nosso congresso. E realizado nessa belíssima capital, Florianópolis, né? Carinhosamente conhecida como Floripa, né? Que hoje resolveu, para a felicidade de todos, mostrar os seus encantos, né? Hoje, as belezas da cidade foram evidenciadas aí para todos nós, né? Esse contraste, mar, pedras, montanhas, né? Céu azul, sol. Poucas cidades têm isso no Brasil. E Floripa tem de sobra. Quero agradecer também os professores amigos aqui da terra, já que estamos falando de Floripa. Professor Joel, em especial, e o professor Rodrigo também, né? E parabenizá-los também ao lado do professor Fabrício, eles vêm realizando esse grande evento. Já participo desse congresso há muito tempo e nunca vi tanta gente no auditório. Já realizamos esse evento 2 vezes em Vitória. Um deles sob a presidência do professor Adilson Dallari e outro do professor Márcio Camaruzano. Conseguimos colocar aproximadamente 1000 pessoas no congresso sob a presidência do professor Márcio. Mas esse aqui já se aproxima de 1.200, então é muita gente, né? Bom, e quero também parabenizar a Efeito Eventos, toda a sua equipe, né? Saudar todos os congressistas, professores, painelistas, debatedores, conferencistas, enfim, todos os participantes que vieram do Brasil, né? Praticamente todo aqui está representado, né? Desejar um excelente congresso a todos. Bom, temos um painel, então, especial, como disse, e com a presença de ilustres professores, né? Professor Luciano Ferraz, como já foi anunciado aqui de Minas Gerais, que falará sobre governança e contratações das empresas estatais, desafios concretos. O professor Rogério Gesta Leal, do Rio Grande do Sul, ética e controle da administração pública será o seu tema. Inovações disruptivas, reflexos no direito administrativo. Quem está responsável por esse tema é o professor Marcos Nóbrega, do estado de Pernambuco, né? E, por fim, controle das políticas públicas, ferramentas inovadoras, Juarez Freitas. Nós faremos uma pequena inversão aqui, né? O professor Juarez vai ficar na 3ª posição aqui, na sua fala. Como já foi anunciado aqui pelo cerimonial, trata-se de um painel especial, então não teremos perguntas, né? São palestras. E cada conferencista aqui, cada palestrante, terá o tempo de 25 minutos. É isso. Passo, então, a palavra ao professor Luciano Ferraz para que faça as suas considerações. Por favor, professor. Se quiser fazer uso da tribuna, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, professor Jada, e os demais colegas, Rogério, Marcos Nóbrega e o professor Juarez. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e faço esse agradecimento na pessoa do presidente Fabrício Mota. Para mim é uma satisfação enorme voltar a Florianópolis. Lembrava hoje que fizemos aqui, em 2009, a última oportunidade em que fizemos aqui o
o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo e, de lá para cá, o Instituto Brasileiro ganhou dimensões nacionais, hoje aqui representado por praticamente todos os estados da federação, e ver essa plateia aqui repleta é uma enorme satisfação para todos nós professores. Gostaria de saudar a todos, então, na pessoa do meu professor Pedro Paulo de Almeida Dutra, que se faz presente, meu professor da Universidade Federal de Minas, onde hoje tenho a satisfação de exercer o magistério em Direito Administrativo. O tema que me foi designado trata de governança e contratações nas empresas estatais, desafios concretos. Diante desse tema, eu tive o cuidado de trazer algumas experiências práticas que tive a oportunidade de presenciar no exercício da atividade de dirigente de empresa estatal, justamente para debater aspectos importantes sobre um novo diploma que rege a relação dessas empresas, que é a Lei 13.303 de 2016, o chamado Estatuto das Empresas Estatais. Essa lei foi editada em 30 de junho de 2016 e trazia em seu dispositivo, um dispositivo no artigo 91, com um condão de transitoriedade. Embora não fosse propriamente uma norma transitória, o legislador teve a oportunidade de estabelecer um período de 24 meses para que houvesse a adaptação das empresas estatais ao disposto na Lei 13.303. Obviamente que esse prazo de 24 meses já se esgotou, porque terminou no último dia 30 de junho de 2018. Então, hoje, o pressuposto é que as empresas estatais de todas as esferas brasileiras, União, Estado, Distrito Federal e municípios, já tenham adaptado o seu funcionamento e a sua estrutura ao que dispõe efetivamente a Lei 13.303 de 16. Essa lei foi regulamentada em nível federal pelo Decreto 8945 de 16 e foi regulamentada também nos estados por inúmeros decretos. No meu estado, por exemplo, foi regulamentada pelo Decreto 47154 de 2017, que, na verdade, trouxeram algumas acomodações da disciplina existente na Lei 13.303 à realidade de cada uma dessas esferas. A primeira discussão que existe em torno do Estatuto é se ele poderia ter a abrangência que estabeleceu o seu artigo 1º, à medida em que, como você sabe, o dispositivo que reclama a regulamentação na Constituição Federal, o parágrafo 1º do artigo 173, e que tradicionalmente foi visto como um artigo que se voltava apenas às estatais exploradoras de atividades econômicas e não àquelas que prestassem serviços públicos. Isso é discutido hoje no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5624, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e que existe até mesmo uma audiência pública convocada para o próximo dia 28 no Supremo Tribunal Federal. Eu cheguei a escrever um texto sobre o tema e defendi ali que, na minha percepção, não haveria problema na abrangência também das empresas estatais prestadoras de serviços públicos ou daquelas que exercem atividade de fomento por intermédio do novo estatuto, que seria uma opção do legislador, a aderência de um regime jurídico mais ampliado que poderia ser aplicada a essas esferas. Vejo aqui a professora Dinorá Musetti Grotti, que tem um artigo belíssimo sobre o tema e que trata de um aspecto discutido nessa ação direta de inconstitucionalidade, que é exatamente o caráter nacional que possui o Estatuto das Empresas Estatais, porquanto não se trata propriamente de uma norma de organização administrativa para que fosse aplicado apenas na esfera da União e não na esfera de todas as entidades da Federação. O trabalho da professora foi responsável, inclusive, já nos idos de 1999, por convencer a mim mesmo sobre a natureza e aplicabilidade dessa lei em todos os aspectos da Federação.
O Estatuto das Empresas Estatais, ele tem uma característica. No fundo, ele marca o chamado hibridismo do regime jurídico aplicável às entidades da administração indireta com características empresariais, empresas públicas e sociedades de economia mista, como também marca o hibridismo que se aplica às respectivas subsidiárias dessas empresas. É muito importante trabalhar essa temática porque houve, por intermédio da 13303, uma uniformização de regime, aplicando-se ali todas as disposições, tanto às empresas públicas quanto às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, independentemente do tipo de atividade a que elas se dedicam. Falo aqui do regime jurídico híbrido, até em homenagem à nossa homenageada, a professora Maria Silvia de Pietro, que ensina a todos nós que o que marca esse hibridismo é a conjugação de aspectos de direito privado que participam, sobretudo, da constituição e do funcionamento dessa empresa, com a incidência ou a pigmentação de disposições de direito público, marcando efetivamente o pertencimento dessas entidades ao âmbito da administração pública indireta ou à sua maior proximidade com a administração pública direta, no caso das subsidiárias, justamente para ditar-lhes, então, um regime jurídico que mescla aspectos de direito privado e mescla aspectos de direito público. Bem, o que fez a Lei 13.303, então, nessa toada que venho a explicar a vocês? A 13.303, ela trouxe, por um lado, a publicização do regime, uma publicização mais intensa do regime dessas entidades, especificamente no aspecto de governança corporativa. E, por outro lado, no aspecto contratual, ela, 13.303, ampliou o aspecto de bilateralidade da relação contratual que essas empresas detêm com seus fornecedores, prestadores de serviços, executores de obras. Então, a bem da verdade, a 13.303, na parte relativa à governança, ela responde a anseios que foram, na verdade, divulgados mundialmente por organismos multilaterais, pela OCDE, e no Brasil foram incorporados paulatinamente, tanto pelos regulamentos da Bolsa de Valores, a B3, que são os regulamentos nível 1, nível 2 e novo mercado, que são, na verdade, normas que se diz autovinculativas, porque a adesão a essas normas é uma adesão voluntária por parte das empresas. E agora, muitos dos princípios e das diretrizes constantes desses regulamentos terminam por ser positivados na Lei 13.303, mostrando, então, uma publicização dos aspectos inerentes à governança corporativa nas empresas estatais subsidiárias. Onde estaria essa publicização? Primeiro, no estabelecimento de requisitos mais fechados, mais intensos para a indicação de dirigentes dessas empresas, tanto membros do Conselho de Administração, quanto dirigentes, diretores dessas empresas, justamente impedindo que houvesse, nessas indicações, em tese, vinculações políticas com o poder central no momento dessa definição. Então, houve um rol definido no artigo 17 da lei a dizer: algumas pessoas não podem mais integrar os quadros do Conselho de Administração e da diretoria dessas empresas. Ao mesmo tempo, existem requisitos que ampliam aspectos de transparência. Criam-se novos mecanismos para que as empresas tenham que divulgar a sua atuação, perfazendo, então, o princípio da publicidade com um maior vigor e uma maior extensão. Então, há inúmeros dispositivos dessa lei que tratam também desse aspecto. E a busca não só de um aspecto ético nessas relações, que será tratado aqui pelo professor Rogério, um aspecto de ética no serviço público em geral, e também trazendo um mote de profissionalização dos quadros diretivos dessas empresas. De modo que, no aspecto de governança corporativa, a publicização do regime é mais intenso, à medida justamente em que a discricionariedade da escolha das pessoas que participam e dos meios de divulgação e atuação dessas empresas, ele é
mais recrudescido a partir da Lei 13.303. Por outro lado, a lei também trata, num segundo temário, de aspectos relativos à licitação e contratos aplicáveis a essas empresas. No fundo, isso é um reclamo antigo de que as empresas estatais não poderiam se submeter ao mesmo tratamento no que diz respeito a licitações e contratos da administração direta das autarquias e das fundações públicas, que seria necessário estabelecer-se, então, um mecanismo mais flexível que se aplicasse a essas empresas estatais e suas subsidiárias. E, de fato, essa lei, no particular, desse temário de licitações e contratos, ela busca uma flexibilização dos procedimentos licitatórios, embora continue prestigiar o pregão como mecanismo, como procedimento aplicável à licitação de bens e serviços comuns, mas cria um procedimento específico para os demais contratos ou as demais licitações aplicáveis às empresas estatais subsidiárias. No que diz respeito ao aspecto contratual, é que há a maior novidade da 13.303, porque ela busca valorizar, em detrimento da unilateralidade que tipifica a Lei 8.666 de 93, uma posição da administração para mais na relação com o seu contratado, poderes unilaterais, rescisões unilaterais, aditivos de acréscimo e supressão unilaterais. A lei vem valorizar o aspecto da bilateralidade e, ao mesmo tempo, estabelece que o regime principal dos contratos com as empresas estatais passa a ser o dessa lei e o do Código Civil. Portanto, submete as contratações das empresas estatais e subsidiárias a uma regulamentação mais próxima do direito privado e menos próxima do direito público. Essa é a grande novidade que há no aspecto contratual desta lei. Pois bem, mas o que há efetivamente de consequência prática, de desafio na aplicação dessa norma, até então vigente, já fazendo aí mais de 2 anos de sua vigência? A primeira questão que se tem que tratar foi efetivamente com relação ao chamado período de transição. Por quê? Porque a lei entrou em vigor e estabeleceu um prazo de adaptação de 24 meses. E, obviamente, que essas empresas continuaram o seu funcionamento, por exemplo, com dirigentes que tinham sido nomeados em prazo anterior, né, e que não atingiam ou não cumpriam os requisitos novos estabelecidos pela legislação. A pergunta é, a partir de quando esses requisitos têm que ser efetivamente exigidos na nomeação dessas pessoas, seja para o Conselho de Administração, seja para a diretoria dessas empresas? E a discussão é, os requisitos são de validade imediata ou os requisitos devem respeitar o período de 24 meses na sua adaptação? Em outras palavras, os mandatos iniciados antes devem ser respeitados ou também aqueles mandatos iniciados durante o período de adaptação devem ser respeitados? A interpretação que mais teve coro foi a de que aqueles mandatos que já estavam em vigor no momento que a lei foi editada deveriam ser preservados, mas aquelas nomeações posteriores, elas já deveriam seguir a lógica da Lei 13.303, independentemente do prazo de adaptação. Todavia, e isso é discutido, inclusive, na ADI 5924, movida pelo governador do Estado de Minas Gerais contra a Lei 13.303 de 16. Mas nós temos um caso específico de uma companhia do Estado de Minas Gerais, em que um dirigente que havia sido nomeado já depois da vigência da lei, mas cujo mandato tinha se iniciado dentro do período de transição, ele conseguiu uma medida liminar no mandado de segurança para haver terminado o seu mandato, independentemente da vigência plena do prazo de adaptação a partir de 30 de junho de 16. Então, essa foi uma decisão adotada pela primeira vara da Fazenda da comarca de Belo Horizonte, garantindo a um dirigente específico de uma das companhias estatais do Estado, na verdade uma subsidiária, a sobrevida de seu mandato, independentemente do termo de 24 meses, de 30 de junho de 2016. Qual o fundamento?
é o de que ele teria, então, um direito adquirido ao exercício do mandato, porquanto, no momento em que ele foi nomeado, ainda estaria no prazo de adaptação de 24 meses, existente até então. Portanto, esse é um primeiro aspecto prático relativo à parte de governança corporativa. Outra discussão muito intensa, e essa participei particularmente dela, diz respeito ao posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, relativamente aos membros do Conselho Fiscal das empresas estatais. Por que isso? Porque a 13.303, quando estabelece os requisitos, os novos requisitos para ingresso, ela rola como destinatários desses requisitos os membros do Conselho de Administração e os diretores. E ela estabelece outros requisitos, que não estes, para os membros do Conselho Fiscal. Entre os não aptos ao exercício do Conselho de Administração estão, por exemplo, secretários de Estado, detentores de cargos em comissão, de primeiro nível, primeiro escalão na administração. E a pergunta é, mas essas pessoas também estão impedidas, por exemplo, de serem nomeadas para representar o controlador nos conselhos fiscais das entidades? Uma das estatais de Minas Gerais, no caso a CEMIG, o controlador, o Estado de Minas Gerais, indicou pessoas com impedimentos para o Conselho de Administração para compor o Conselho Fiscal dessas entidades. E eu era o presidente da Assembleia Geral. Vocês sabem que o presidente da Assembleia Geral se submete à regulação da CVM. E a CVM pode, inclusive, aplicar penalidades às pessoas que presidem esses órgãos no âmbito das empresas de capital aberto. Então, fiz eu uma consulta à CVM. Mandei e falei, CVM, o que você entende? Você entende que as pessoas indicadas pelo controlador para Conselho Fiscal estão impedidos ou não estão impedidos, conforme estabelece o artigo 26 e o artigo 17 da Lei 3.303? E a CVM responde no sentido de que, no entendimento dela, também estariam impedidos de serem indicados essas pessoas para serem membros do Conselho Fiscal. Pois bem, presidimos a Assembleia Geral, não fizemos a nomeação das pessoas indicadas, e o Estado de Minas Gerais, então, moveu uma ação ordinária contra a CVM e a CEMIG, e conseguiu um provimento liminar, afastando o entendimento da CVM e possibilitando, portanto, que as pessoas fossem colocadas no âmbito do Conselho Fiscal dessas entidades. De fato, se fizer uma leitura do ponto de vista estritamente literal das disposições da 13.303, não há um impedimento. A questão que a CVM sustenta é que haveria um aspecto teleológico nesse impedimento que estaria, então, a vedar a entrada dessas pessoas. Mas, do ponto de vista da literalidade da lei, e considerando uma interpretação restritiva, tratando-se, portanto, de impedimentos, efetivamente não há o impedimento para a indicação dessas pessoas ao Conselho Fiscal. E, até porque, os membros do Conselho Fiscal não exercem atividade de gestão. Eles estão dentro das empresas com uma tarefa de controladores, fiscalizadores. E nisso não me parece haver, pelo menos a priori, uma incompatibilidade com o exercício das funções. A terceira questão, também interessante, envolvendo a CVM, é o entendimento que ela tem sobre a aplicação das disposições às indicações das empresas estatais em outras empresas privadas em que as estatais têm participação. A CVM entende que há um impedimento de indicar pessoas para empresas privadas participadas pelas empresas estatais para o âmbito dos órgãos, conselhos de administração e conselhos fiscais das empresas participadas. O raciocínio que se deve fazer aqui é exatamente o mesmo dos conselhos fiscais. Não existe o impedimento, a priori, para essa nomeação em empresas privadas, até porque os órgãos de governança interna das empresas privadas que contam com participação de estatais é que definem, efetivamente, as pessoas que devem ingressar nesses órgãos. Portanto, a valorização do aspecto de governança corporativa interna me parece também muito importante nesse particular.
Com relação a licitações e contratos, tenho 5 minutos, eu queria dizer o seguinte: quais são os desafios da Lei 13.303? Primeiro são os chamados riscos de uma interpretação vintage ou retrô da Lei 8.666. Por quê? Porque os órgãos de controle, sobretudo, eles têm uma tendência a querer interpretar uma legislação nova à moda do que aconteceu no passado. E trazer, portanto, construções interpretativas feitas sob a égide de um regime, que é o regime da Lei 8.666, para interpretar as disposições da Lei 13.303, cuja lógica, como eu disse, é distinta. É uma lógica de ampliação da bilateralidade e não de recrudescimento da unilateralidade da administração pública. E por que falo interpretação vintage ou retrô? A retrô porque se busca uma interpretação do passado para se aplicar no presente. E a vintage é porque é mais criativa. Eles repaginam a interpretação para aplicar no momento de agora. Veja-se, a modo de exemplo, a disposição do artigo 32 da Lei 13.303, que trata da inexigibilidade de licitação. A lei não repetiu a expressão serviço de caráter singular. Ela não repetiu. O legislador teve razões para fazê-lo. Talvez uma compreensão equivocada do que seja a singularidade do serviço. E disse que é possível contratar mediante inexigibilidade desde que haja notória especialização do prestador e a necessidade do serviço. Então, por exemplo, veja aqui meu amigo Joel, li o seu livro, lançado junto com o seu irmão Pedro, recente, e os dois dizem, a singularidade permanece a mesma posição, por exemplo, do meu colega Edgar Guimarães e José Anacleto, presentes nesse congresso. A singularidade não está na lei. No fundo, o juízo que se quer fazer é um juízo de necessidade da contratação. E esse juízo é um juízo de proporcionalidade. É se é possível ou não se fazer a contratação, ou se é necessário ou não fazer-se a contratação. Isso não tem a ver propriamente com a singularidade do serviço. É uma etapa prévia à decisão de se contratar ou não. A legitimação da contratação se dá, uma vez transposta a parte, ou essa etapa de juízo preliminar sobre a necessidade da contratação, onde pode haver uma discussão em termos de proporcionalidade da sua validade. Ultrapassada essa etapa, se a presença da notória especialização se faz, a contratação é válida, na minha opinião. A mesma questão há de se dizer com relação à bilateralidade das contratações. Por quê? Porque se quero eu valorizar os aspectos de bilateralidade, é porque os aspectos de unilateralidade devem ser afastados desse tipo de contratação. E por que toco nesse assunto? Porque os regulamentos de várias empresas estatais que tive a oportunidade de estudar, eles terminam por reproduzir prerrogativas unilaterais que tem a administração pública na Lei 8.666 por intermédio dos novos regulamentos. No fundo, é possível que haja prerrogativas, mas essas prerrogativas dependem de previsão expressa no edital e dependem da aceitação do particular no momento de participar da licitação. Ou seja, eu não consigo antever ou prever que haja uma imposição direta da unilateralidade sem uma aceitação das cláusulas contratuais, que devem constar das minutas dos editais por parte dos particulares. Ou seja, na ausência dessa previsão, não há a possibilidade da imposição de prerrogativas unilaterais. E eu acho que o regulamento da lei das licitações e contratos, previsto no artigo 40 da 13.303, ele é uma oportunidade para a criatividade no âmbito da regulação dos contratos das empresas estatais. Nesse particular, tive a oportunidade de participar da elaboração do regulamento da CEMIG, a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, e, por exemplo, a CEMIG primou por prever a possibilidade de cessão contratual, que é entendida pelos órgãos de controle na Lei 8.666 como vedada. O regulamento admite a cessão. A possibilidade de aplicação dos chamados acordos substitutivos da sanção no âmbito da aplicação sancionatória desses contratos. Os acordos substitutivos hoje
já estavam previstos na Lei 2.846, a lei dita anticorrupção, e agora tem previsão expressa na Lei 13.655, os chamados compromissos contratuais, no fundo, aspectos de substitutividade da sanção previstas nos contratos das próprias empresas estatais. E, por fim, inova o regulamento da CEMIG na previsão de mecanismos de solução extrajudicial de conflitos. Não a arbitragem, não a mediação. Lá é denominado de adjudicação compulsória, que é a possibilidade de nomeação de uma pessoa no âmbito de um processo administrativo instaurado dentro da empresa, uma pessoa expert no assunto que está sendo discutido e que as partes, desde já, se comprometem a seguir a decisão do árbitro, nomeado de comum acordo entre as partes com independência e expertise suficiente, renunciando ao direito sobre o qual se funda uma futura ação, discutindo-se isso fora, trazendo, portanto, a solução desse conflito para fora do âmbito do Poder Judiciário. O pior lugar para discutir as questões, na minha percepção, pelo menos, é o Poder Judiciário. De modo que essa adjudicação compulsória prevista no regulamento é uma inovação importante para o âmbito da solução de controvérsias nos contratos das estatais. E vale a pena, se forem se interessarem, obviamente, conferir os contornos desse novo instituto. Em síntese, a despeito de uma publicização à vida no âmbito da governança estatal, na governança corporativa das empresas estatais, muitas são as discussões ainda em aberto. E no que diz respeito ao aspecto de valorização dos contratos das empresas estatais e sua bilateralidade, é necessário ser criativo. O direito admite essa criatividade. Vamos avançar para que esse país efetivamente funcione. Muito obrigado.